Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Nós vamos dar início a mais uma disciplina chamada Administração em Enfermagem, uma disciplina muito importante que faz parte do módulo 3 da matriz, da grade curricular de vocês. Uma disciplina que nós vamos aprender sobre planejamento, sobre estratégia de planejamento, de assistência, algumas teorias da administração, em relação também a comportamento, a gerência, liderança, porque através dessa disciplina nós vamos estar tendo oportunidade de desenvolver um bom trabalho em equipe, individual, um trabalho na instituição futura que vocês irão estar trabalhando, tá? Para dar início, nós temos que aprender um pouco sobre gestão de pessoas, tá certo? Que é GP. É responsável por um conjunto de políticas e práticas que permitem a conciliação de expectativas entre a organização e as pessoas para que ambas possam realizar ao longo do tempo. Então, gestão de pessoas, ela precisa de um conciliamento, de um conjunto entre as políticas administrativas do local que você vai trabalhar e a prática, para que a gente venha estar exercendo as nossas funções, para que a gente possa alcançar ao longo do tempo os objetivos. Não existe um modelo padrão ou um modelo melhor de gestão de pessoas, porque cada gestão vai elaborar o seu perfil e a sua organização em particular, depende de alguns aspectos, tá certo? Então, cada instituição vai trabalhar de uma forma, cada política vai exercer de uma forma, cada município vai trabalhar de uma forma, cada gestor, tá certo? Então, a gente tem que se adaptar no local que vamos trabalhar. Então, esse perfil dessa organização depende de alguns aspectos. Nós vamos ver agora esses aspectos, tá certo? Negócio de organização, né? Por quê? Porque vai depender da forma que é negociada essa organização, de como ela é implementada, a capacidade financeira, até porque, dependendo do financeiro, é que vai estar tendo mais oportunidade de desenvolver um bom trabalho em relação a equipamento, a sistema, investir naquela empresa, naquele hospital, naquela UBS para venha desenvolver um bom trabalho, tá certo? A questão do contexto ambiental, do local que você está trabalhando, do ambiente, pessoas, localização. Aí vai depender tanto da estrutura como da cultura organizacional, como é essa estrutura desse ambiente de trabalho, como é a cultura dessas pessoas, como é que a gente pode se organizar para chegar num bom resultado. A tecnologia, sistemas e processos internos. Como é que a gente vai estar trabalhando em termos de tecnologia, de processo, de sistema, da função que cada funcionário vai exercer, a forma como vai lidar, tá certo? A forma que o funcionário vai ter a oportunidade de exercer a sua função. Os fatores que podem estar interferindo em relação a esse trabalho, né? Nós temos alguns fatores que podem melhorar ou pode estar atrapalhando esse trabalho. Então, de certa forma, eles vão interferir. Aí nós vamos ver aqui alguns fatores que pode estar interferindo. A organização, como que essa organização funciona, né? Como que ela é liderada, como que ela é organizada. Esse ambiente de trabalho, nós sabemos que para um funcionário exercer um bom trabalho vai depender do ambiente que ele está. Lembrando que pessoas, você tem que se adaptar com as pessoas do seu trabalho.
Você tem que saber trabalhar, você tem que entender que ali é o seu trabalho e você foi para exercer a sua função, o seu cargo. A remuneração também é muito bem observada, porque existem situações que você está num local e que se você não é bem remunerado, você se torna insatisfeito, né? A gerência e liderança, você precisa de um bom líder para que possa exercer um bom trabalho em equipe, um bom gerente. O grupo de trabalho, né? O grupo de trabalho é fundamental também, né? O grupo que você trabalha, a empresa que você trabalha. Conflitos vai existir em todo local de trabalho. Você tem que aprender a passar por essa situação, aprender a superar essa situação. E a motivação, o funcionário ele precisa ser motivado, né? Se ele não é, esse fator vai interferir nas relações de trabalho dele, pode ter certeza. Aí, diante disso, a gente vai ver os pilares de GP, gestão de pessoas, né? Então, o primeiro pilar aqui, que a gente pode ver que vai dar uma diferença no trabalho dessa pessoa, vai ser a motivação, né? Uma pessoa, um funcionário que ele é bem motivado, com certeza ele vai trabalhar melhor. A comunicação, o gerente, o líder, ele tem que passar essa comunicação, o que é que ele deseja que o funcionário faça, que alcance, ensinar esse funcionário para ser cobrado, né? Primeiro ele tem que ensinar, para daí ele cobrar esse funcionário. O trabalho em equipe é fundamental. Para você ter um bom resultado, é necessário você saber trabalhar em equipe e esse conhecimento e competência. Como é que você vai ser uma boa técnica de enfermagem, um bom técnico de enfermagem, se você não tem competência sobre a sua atividade, sobre a sua profissão? E esse treinamento e desenvolvimento, a saúde ela é muito dinâmica e a gente precisa estudar constantemente. É o processo de educação continuada, que eu já até comentei isso com vocês. Treinamentos, investimentos em melhorias, tá? A saúde ela é muito dinâmica. Quando a gente terminar esse curso, quando vocês terminarem esse curso, já vai ter coisas novas que vocês vão ter que aprender novamente, vai ter patologias novas, vai ter tratamento novo para algumas situações. Então, sempre a gente tem que estar em constante aprendizado. A seleção de pessoas. Então, como é que é feita essa seleção de pessoas? A gente pode ver aqui. No momento de uma admissão, né? Vai contratar, vou fazer o quê? Uma análise. Eu vou primeiro descrever esses cargos. Quais os cargos que eu estou precisando, né? Então, daí, para eu admitir, eu tenho que fazer uma entrevista, tá certo? Eu tenho que fazer uma entrevista para que eu possa estar fazendo um recrutamento de pessoas, para que eu possa estar selecionando as pessoas conforme o cargo que eu estou precisando no momento, tá certo? A avaliação de desempenho, entrevista de desligamento, registro de rotação do pessoal e registro de reclamações, né? Então, como que eu vou promover, transferir, eu vou fazer readmissões ou desligamento de pessoas? Eu vou avaliar o que eu vou estar avaliando, né? Eu vou estar avaliando a questão do desempenho, né? Através dessa entrevista, desse desligamento, através dessa rotação de pessoas, para que eu venha ou transferir ou promover. E para que eu venha ter melhores salários, definir salários, avaliação de cargo. Houve um cargo, eu vou promover pessoas. Como que eu vou fazer? Eu vou observar a questão de treinamentos e de capacitação, tá? Eu tenho que ver essa questão da capacitação. É muito importante. A capacitação, esse treinamento, para que eu venha realmente definir salários e cargos, tá certo? Então, qual é o objetivo desse GP, dessa gestão de pessoas? Vamos ver aqui. Participar das estratégias da organização para alcançar seus objetivos e realizar sua missão. Então, eu tenho que ter estratégias, eu tenho que ter uma organização para que eu venha alcançar o meu objetivo. Eu só alcanço o meu objetivo se eu tiver um foco, se eu tiver estratégia.
Então, eu tenho que ter um equilíbrio de interesse entre o funcionário e a organização, tá certo? Qual é o interesse da instituição, do hospital, da UBS? O funcionário, ele tem que vestir a camisa. Ele tem que estar nesse mesmo intuito, nesse mesmo raciocínio, para ele que venha contribuir para chegar nesse desempenho. Então, ele tem que contribuir com seu desempenho individual e organizacional. O funcionário, ele tem que querer ser um bom funcionário. Ele tem que contribuir com a organização. Então, ele vai atrair, desenvolver e manter profissionais qualificados. Então, a organização, se ela quer fluir bem, ela tem que estar capacitando e melhorando esses profissionais através de treinamentos, garantindo assim o comprometimento e motivação desses indivíduos. Eu tenho que motivar, eu tenho que cobrar, mas eu tenho que motivar. E eu vou desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho e vou administrar essas mudanças. Essas mudanças que vão ocorrer, o líder, o gestor tem que saber liderar, se adaptar às mudanças juntamente com esse funcionário. Tá certo? Então, o que é planejamento? Planejamento de assistência. Qual tipo de planejamento? Nós temos 3 aqui que nós vamos estudar. O estratégico, o tático e o operacional. O estratégico, eu vou realmente envolver a organização como um todo, considerando de longo prazo, sendo sempre realizado pelos altos escalões da instituição, ou seja, são os gestores que vão fazer esse plano estratégico, são eles que vão ver uma forma e uma estratégia para que isso venha a ser obedecido. E o tático é o desdobramento do planejamento estratégico, ou seja, é a maneira de estabelecer esses objetivos setoriais. Eu tenho que ter essa tática, eu tenho que elaborar, eu tenho que ir atrás para alcançar meus objetivos. E o operacional, ele vai exatamente ser primordial ao estabelecimento de metas. Ele vai operacionar, ele vai realizar, ele vai fazer, ele vai cumprir esse emprego dessas metas, ele vai ter que ter essas técnicas e vai ter que implementar e estabelecer os objetivos da empresa, para que daí venha realmente chegar a esse objetivo. Então, para eu ter esse planejamento, eu tenho que elaborar um plano de assistência. E como é que eu elaboro um plano de assistência? Eu tenho que definir os objetivos que eu quero. E eu tenho que estabelecer ele. A primeira coisa que você faz para você conseguir uma meta na sua vida, você tem que primeiro pensar qual o objetivo, por que eu quero chegar lá? Né? Então, por que eu tenho que melhorar o funcionamento desse hospital? Por que eu tenho que melhorar o funcionamento dessa UBS? Qual o tipo de paciente que eu quero alcançar? Então, eu preciso ver meus objetivos. Então, eu tenho que ser guiado por essa política organizacional. Como é a política do local que eu trabalho? Eu, funcionário, tenho que me adaptar com a política de onde eu trabalho. Eu não quero saber se no outro emprego, no outro gestor, era da forma X, forma Y. É a forma aonde eu estou trabalhando, eu tenho que estar conforme a política do local que eu trabalho. Então, eu vou determinar as prioridades. Para que eu venha alcançar meu objetivo, eu tenho que ter as prioridades. Então, eu vou formular ações na realidade presente em termos de pessoa, material, equipamento, tempo disponível. O que eu tenho de pessoas, quais os cargos que eu tenho, de acordo com cada um, onde que cada pessoa é melhor em cada função, em cada cargo, onde ele vai realmente ser mais produtivo, ser mais eficiente, qual equipamento que eu tenho, como que eu posso estar trabalhando. Eu vou desenvolver uma sequência lógica de atividades, começo, meio e fim. Por onde que eu começo para que eu possa chegar ao meu objetivo? E eu vou procurar cada vez mais melhorar esse método para que eu venha alcançar meus objetivos, tá certo? Então, eu vou planejar algo para que eu venha ter uma boa assistência. Eu vou identificar o problema. O que é que está acontecendo? Como que eu posso estar melhorando? Eu determino essas prioridades para que eu venha chegar nos meus objetivos. Então, eu tenho que ter evidência do desequilíbrio orgânico. Qual o problema que está acontecendo? Qual a prioridade que eu tenho que ir atrás? A estratégia para que eu venha alcançar a probabilidade para resolver esse problema. Entendeu? Então, primeiro eu identifico o problema. Identifiquei. Eu estou entendendo qual o problema que está acontecendo. Qual é a estratégia que eu vou usar para resolver esse problema. É nesse
raciocínio que eu vou conseguir um bom objetivo. E o processo de organização, então, o que é organizar? É arrumar a instituição, é colocar ordem, né? É ver a empresa realmente fluindo, crescendo. Aí aqui tem uma observação. Imagine uma empresa onde as pessoas se encontram trabalhando desordenadamente. Um chefe que dá ordens e recebe ordem dos empregados. E tem que ter hierarquia, tem que ter o respeito, tem que ter o trabalho em equipe. Se você tem sua chefe, sua enfermeira que vai supervisionar os técnicos, você tem que obedecer sua enfermeira. Independente de você gostar dela ou não, ela está no cargo de enfermeira, você está no cargo de técnico de enfermagem, existe a hierarquia. Acima da enfermeira existe o líder do hospital, ou da UBS, o gerente ou o coordenador. Existe a hierarquia e ela deve ser obedecida. Então, é necessário organizar o trabalho, definir as funções e os cargos, estabelecer as metas e os padrões. Cada pessoa tem sua meta, cada pessoa tem sua função, cada pessoa tem seu cargo e tem as suas demandas, para que isso realmente chegue num bom funcionamento do local. Aí nós vamos estudar também algumas ferramentas básicas, que é o fluxograma, o cronograma, o organograma, o regimento e o manual, tá? Nós vamos ver cada uma delas, vamos ver também aqui as teorias administrativas, tá? As principais, os princípios, direitinho, para que a gente venha tá entendendo a função de cada um, tá bom? Agora a gente vai continuar sobre essas ferramentas básicas.